Amém, aleluia. Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Vixe, meu Deus do céu. Irmão, Deus crente. Não acordou não, foi? Acorda aí, irmão. Desperta tu que dormes. Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Era porque minha voz estava baixa, aí vocês queriam escutar alta, é? Mas amém, glória a Deus por isso. Como o pastor falou, né, vou estar trazendo essa palavra hoje, né, pela manhã. A gente vai continuar aí nesse estudo, na nossa escola de sabedoria, sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 16. Já peço que vocês vão abrindo aí, folheando sua Bíblia, deixando preparado para a gente aprender, né, da parte do Senhor nesta manhã. Então, meus amados, só para recapitular um pouquinho que o nosso irmão Tiago ali ministrou, né, na quinta-feira, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e ele falou, né, sobre três episódios aí, praticamente, com relação à ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, que na verdade são as três parábolas, né, que existem aí no Evangelho de Lucas 15. Com relação, por que você está recapitulando aí o que Tiago falou? Porque na verdade existe uma conexão. Do capítulo 15 ao 16 existe uma continuidade. Né? Esse resumo aqui, praticamente dessas parábolas, ela fala da importância que Deus dá ao perdido, aquele que se desviou do caminho, né? Aquele que não está na presença do Senhor. Então, essa conexão vai até Lucas, né? Capítulo 16, que daí ele começa a advertir o povo, ele começa então a valorizar o perdido, a dizer a importância que tinha. E daí ele começa, a partir do 16, a dizer ao povo para usar, né, para ser, vamos dizer assim, bem consciente ao usar o dinheiro. Né? Ele adverte sobre o uso do dinheiro, sobre as riquezas, ter posses. É o que vamos falar nessa manhã. E ele deixa bem claro que a gente não pode servir a dois senhores. Precisamos servir a um só. Ou bem nós servimos a Deus ou a Mamon, que ele fala, que significa aí dinheiro, né? Então, vamos lá, né? Eu espero que os irmãos já tenham aberto aí Lucas, capítulo 16. Eu vou aqui pegar meu celularzinho. Vamos lá, porque eu gosto mais dessa versão aqui. Lucas, capítulo 16, versículo 1. Ele começa a falar sobre a parábola do administrador astuto. Ou na sua Bíblia pode ter infiel, tá? Tanto faz as duas aí, o subtítulo aí desse episódio, que diz assim, então, o primeiro versículo. E contou Jesus ainda aos seus discípulos que havia um homem rico que mantinha um administrador. Esse, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando-o chamar, interrogou: que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. Bem, nesses dois primeiros versículos, nós já vemos aí que o administrador, né, dos bens do seu senhor começa a utilizar seus bens como fosse dele. Começa a utilizar da forma que ele queria, porque foi incumbido para isso. Ele foi deixado para isso. Só que daí o senhor, né, daquele administrador, pergunta: ei, peraí, eu estou ouvindo rumores de que você não está administrando direito os meus bens. Eu quero que você me preste contas. Né? Ele pede aí para esse administrador prestar contas a ele. E no versículo 3, ele então continua dizendo: diante disto, falou o administrador consigo mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Trabalhar na terra não tenho força. Quando viver de esmola, tenho vergonha. Já sei o que farei para quando perder o emprego de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Aí ele continua no versículo 5. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: toma a tua conta, acrescenta-te depressa e escreve 50. No versículo 7, em seguida questionou o outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou:
toma a tua conta e escreve 80. Então, já dos versículos 3 ao 7, o administrador, ele começa a pleitear, a pensar, né, a planejar o que ele faria para fazer com que ele não fosse, vamos dizer assim, descoberto, ou até mesmo se ele fosse despedido, né, do seu emprego, como ele se manteria. E ele, então, ele planeja, ele começa a ir pensar, né, e rápido, de prontidão. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar os devedores do meu senhor, vou mandar eles botarem uma quantia a menos, e daí seria novos contratos, pareceria para o seu senhor que ele estava lucrando, mas na verdade eram os contratos antigos que seriam diminuídos e feitos novos, né? Ou seja, obrigada, Eli. Ou seja, a tramóia estava ali, né? Na verdade, ele estava pleiteando, era um plano muito bom, não deixava de ser um plano bom. Só que, na verdade, era um plano bom, porém, sendo cobiçoso. Cobiçoso e vendo o futuro dele, planejando o futuro dele, né? Aí ele diz, então vem aqui, você que deve 100, senta aqui e escreve 50. Você que deve 100, senta aqui e escreve 80, né? Então, é aquele ditado, uma mão lava a outra, já viu? É bem isso que acontece aqui, não é diferente. Uma mão lava a outra porque, na verdade, o que aqueles devedores deviam ao seu senhor, acabou ficando devendo a ele, mas em dinheiro não, em favor. Porque se ele precisasse de alguma coisa no futuro, ele já tinha quem recorrer, que era aquele administrador. Amém? Estão entendendo até aí, gente? Está bem claro? Ou eu tô sendo muito avançada aí? Tá claro, né? Que bom. Então, ele estava providenciando o futuro dele. Ele estava pensando no futuro dele. Não queria saber, não estava nem aí, porque já que o administrador disse que era para prestar contas e provavelmente ele seria demitido, ele estava pensando era no futuro dele. Por mais que o seu senhor estivesse sendo lesado. Não é verdade? Porque estava roubando do seu. No versículo 6, continuando aí, ele diz assim: então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. Porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Na verdade, esse versículo é o versículo chocante dessa parábola do administrador astuto e infiel. Por que eu estou dizendo isso que é o versículo chocante? Porque, na verdade, esse é o momento em que aquele senhor percebe, né, a tramóia que o seu administrador estava fazendo, e diz, caramba, você foi muito sábio, você foi muito esperto ao pensar assim, ao já planejar o seu futuro, ao que vai acontecer lá na frente. Só que esse Senhor não é o nosso Deus, não é o nosso Jesus, porque ele não age por cima de trapaça. Ele não apoia os trapaceiros. Jesus não age dessa forma. O foco aqui dessa parábola é o administrador infiel, né? O astuto. Então, Jesus ele deixa bem claro. Presta atenção. Este homem, que é filho do mundo, que é ímpio, ele planeja bem o seu futuro. E os filhos da luz, o que é que tem feito? Como é que tem planejado? Como é que tem agido em meio às situações que aparecem? Um exemplo que aconteceu na vida desse administrador. Ele já sabia que provavelmente seria demitido, né, que já esperava já a demissão dele. E ele disse contigo mesmo, olha, força eu não tenho para trabalhar na terra. Vergonha de pedir esmola, eu tenho. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Ele teve a esperteza do mundo natural. Ele teve a sabedoria do mundo natural. E nós, na igreja, temos recebido a sabedoria de Cristo. Mas como é que nós temos utilizado essa sabedoria? Será que nós temos deixado essa sabedoria passar, ter sido em vão? Todos os ensinamentos, tudo que retemos na igreja, tudo que aprendemos sobre o Senhor? Será que o que o Senhor tem depositado nas nossas vidas, nós temos planejado conforme a vontade dEle? É isso que o Senhor faz pensar. É nessa parte, quando ele fala aí no versículo 8, sobre a esperteza daquele ímpio,
quando ele planejou já o futuro dele, é a mesma coisa que o Senhor está falando para mim e para você essa manhã. Ei, filho, como é que você tem planejado o seu futuro? Sabedoria eu lhe dei, porque está aí na minha palavra. Meus ensinamentos estão aí para ser seguido. Como é que você tem feito isso? Se indague e se pergunte. Hoje, essa ministração, quando eu fiz, ele veio muitos questionamentos, né? Porque, na verdade, a gente começa a se perguntar, a se indagar. O que eu tenho feito com o que o Senhor tem me dado? Será que eu tenho aproveitado ou desperdiçado? Será que eu tenho sido sábia ou não? Né? E lembrando que uma das coisas que o Senhor nos deu foi autoridade. Autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões, para derrotar todo o poder do inimigo. Diz isso lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Deixa bem claro a autoridade que o Senhor nos deu. E ainda diz que o Senhor, Ele nos enviou o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos dirigir, para nos orientar, né? Em João 14,16, e derramou todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Porque muitas das vezes a gente fica pedindo a bênção, pensa que a bênção não está lá, bloqueada. Não, já está derramada. Isso, na verdade, muitas das vezes depende do seu acesso a ela e do tempo de Deus para que elas se cumpram na sua vida. Amém? Então, lembre-se disso. Como temos cuidado do templo do Senhor? Como temos feito, né, com a casa do Senhor? Como temos a organizado? Eu falo aqui dentro, né, a sabedoria que temos recebido. Como é que nós temos feito com relação a ela? Será que temos deixado passar? Será que temos nos esforçado? Então, lembre-se disso, que muitas das vezes, é o que eu acho que eu já falei aqui, vou voltar a repetir. Muitas pessoas acabam se perguntando o porquê de um ímpio ser tão próspero. O porquê do ímpio ter tanta coisa. Isto não. É porque envolve isso. Muitas das vezes, o ímpio se dedica mais, se esforça mais para as coisas do mundo do que o justo para as coisas de Deus. Porque, na verdade, o nosso objetivo aqui na Terra é um só. É cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. A missão que Ele nos deu. É esse propósito e o foco principal. Não o foco de dinheiro, de interesse de ter posses ou bem. Isso vem, consequentemente, dependendo do seu esforço. Porque muitas das vezes a gente quer barganhar com Deus. Ah, Deus, eu estou precisando disso, mas eu sei que quando o Senhor me der, eu vou ser muito fiel a Ti. Isso é barganhar com Deus. Deus não age dessa forma. E nós vamos ver isso mais para frente. Quando o Senhor elogia aquele administrador astuto, ele simplesmente, digo que não é o Senhor nosso Jesus, deixando bem claro, é o Senhor dele mesmo. Ele simplesmente exalta por causa da sabedoria que ele teve no natural. E muitas das vezes o ímpio está assim, buscando o natural, as coisas do mundo, mais e mais, querendo mais para reter mais, porque às vezes o que tem não é o bastante, não é o suficiente. Sempre querem ter, buscam para isso. Só que os filhos de Deus não. Os filhos de Deus nem ficam tão preocupados como eles no amanhã. Não vivemos apenas o agora. Não vivemos apenas agora o presente. Nós temos o amanhã. Nós temos um futuro. E nós precisamos planejar. Precisamos saber o que vamos fazer. O pastor aqui na igreja, todo final de ano tem o nosso projeto. Tem o nosso projeto de colocar lá o que queremos, o que vamos alcançar. E muitas das vezes, na caminhada do ano, a gente esquece. Tanto é que eu disse até ao pastor, esse ano não, vai ser diferente, vou escrever tudinho, porque toda vez que eu for orar, vou pegar meu caderno ali e vou dizer o que eu quero, o que eu não quero, o que eu tenho que fazer para conseguir aquilo, os esforços que eu tenho que ter. Mas depende de mim. O ímpio se esforça para ter o dele. E nós também precisamos se esforçar.
com relação a Deus, porque é o principal objetivo aqui na Terra, com relação ao cumprimento dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Realizar. Se empenhar em fazer aquilo que o Senhor me chamou e te chamou para fazer. Não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Porque muitas das vezes a gente observa o ímpio. O ímpio, quando vai fazer uma festa, você acha que ele quer fazer de qualquer jeito? Muitas das vezes o ímpio faz uma festa, meu irmão, que é, como diz o ditado, para arrebentar a boca do balão. E na casa do Senhor queremos fazer de qualquer forma. Não, acho que isso está bom. A excelência conta. O desempenho, o esforço também. A sabedoria que o Senhor lhe deu, nenhum ímpio nessa terra tem, não. Não tem. O Senhor te deu sabedoria. Está aí na sua palavra. A Bíblia está apontando a nos guiar em tudo. Em tudo. E muitas das vezes a gente fica ainda se batendo, feito barata tonta. Sem saber o que fazer. E a Bíblia está lá revelando. Filho, o caminho é esse. Eu te chamei para isso. E muitas das vezes pegamos direções contrárias. Que não é da vontade do Senhor. Porque queremos fazer do nosso jeito. Com a nossa própria força. Mas não vivemos por nós mesmos. Vivemos dependentes de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Passando então para o versículo 9. Jesus então ele começa a dar uma advertência. Ele diz assim: portanto eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar o próximo e ganhai amigos, para que quando aqueles chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Amém? Então ele adverte com relação ao uso do dinheiro. Porque, na verdade, a ganância, a cobiça da carne é o dinheiro. Quem aqui não quer ter uma casa luxuosa, um carrão, uma moto? Uma motona, na verdade. Não é qualquer moto. Enfim, quem aqui não quer conquistar coisas? Dizer, não, eu acho que futuramente eu vou querer ter isso, vou querer ter aquilo. Todo mundo pleiteia isso. Todo mundo quer isso. E o Senhor, ele adverte com relação a esse uso, porque aquele administrador, ele foi astuto na sua sabedoria. Mas, na verdade, que trapaceava o seu Senhor, que não valia a pena. Porque ele estava traindo o seu Senhor. Ele não estava sendo digno de confiança. E aquilo que o Senhor tem depositado na minha e na sua vida, tem sido eu e você digno de confiança? Gente, eu disse a vocês que vai ser uma manhã de reflexão. Porque o Senhor colocou em mim perguntas e questionamentos. Porque temos a palavra, ela está aqui dentro, né? Ela está exposta perto de nós. Mas quando surgem situações para que a gente possa usá-las, misericórdia. A gente age que nem um ímpio. A gente age da maneira do ímpio. Que na verdade não é a maneira que Jesus está trazendo aqui desse administrador astuto. Está dizendo, filho, você tem mais. Você possui muito mais do que ele. E mesmo assim, você não tem agido da maneira que eu lhe chamei para agir. E presta atenção, cadê a sabedoria que eu lhe dei? O que foi que eu disse na minha palavra para você? O Senhor está falando para mim e para você nessa manhã. Amém? Aleluia. Eu quero que os irmãos vá lá para 1 Timóteo. Amém. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Amém? Como eu disse, ele nos advertiu sobre o uso do dinheiro. Lembre-se que
dinheiro fica nessa terra. Tudo que você conquista com dinheiro fica. Mas o que você conquista no espiritual é eterno. Amém? E é isso que fala em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Diz assim: ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos, orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aí tá. Na onde se consiste a nossa riqueza, gente? Ei, é em praticar o bem, é em ser generoso, é em ter o amor ao próximo, que é o que a gente vai olhar mais para frente. Em Lucas capítulo 16 existe uma conexão entre as parábolas, que ele vai falar sobre isso. Então, o Senhor, ele está deixando bem claro, mas pode surgir um questionamento de dizer, mas o Senhor não quer que eu seja rico. Não, não é isso. A riqueza vai ser uma consequência do seu esforço diário para consegui-la. Acabou-se. Mas, na verdade, o que o Senhor está falando é com relação ao uso dela. Porque, muitas das vezes, aquele que tem quer ter mais. Nunca é suficiente. E esquece que aquele dinheiro ali vai se acabar. Tudo que ele conquista com isso vai se acabar. Mas o que é eterno, que vem da parte do Senhor, isso é para sempre. É para a eternidade. É para a vida verdadeira em Cristo. Amém? Aleluia. Vamos voltar lá agora, novamente, para Lucas 16. 10, né? Diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E ele continua: assim, se vós não fordes justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a riqueza verdadeira? Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Olha como Jesus é, e ele traz questionamentos na parábola desse administrador infiel. Ele está deixando bem claro, se não é fiel no pouco, também não vai ser fiel no muito. O problema não está nas riquezas, mas em a cada dia querê-la conquistar mais, sem usá-la para o benefício correto. Qual é o benefício correto, Liz? Ajudar o meu próximo, fazer o bem com aquele dinheiro. Tantas coisas se podem fazer. A principal dela é ajudar o próximo. Se você não faz isso, se você não age dessa forma, você não vai ser fiel no muito. Quando Deus te der cada vez mais. Quando você não é fiel no pouco, não é fiel no muito. E muitas das vezes a gente diz para Deus, eu já falei isso, posso assumir aqui, que eu já falei. Deus, quando o Senhor abrir aquela porta, vou ser fiel ao Senhor. Se eu não estou sendo fiel nos centavos que eu recebo, eu vou ser fiel no muito quando o Senhor abrir a porta? Não vou. Não vou. Isso, na verdade, eu vou lhe dizer que acaba sendo sofismas que o inimigo começa a criar na mente do ser humano. Não, quando você tiver um emprego, Deus vai honrar e você vai dar. Não é bem assim, não. Porque muitas das vezes a gente está sendo provada para ver se a gente é fiel num pouco. Para ver se Deus nos coloca sobre o muito. Amém? Então,
lembre-se, se não sou fiel no pouco, também não sou fiel no muito. Continuando aí no versículo 13, que diz assim: nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se a um e desprezará ao outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Tem versões que vai ter dizendo aí a mamon, né? Que significa dinheiro. É basicamente isso. Não tem como eu ter o meu coração voltado às riquezas, às posses, e ao mesmo tempo ter um coração voltado ao Senhor. Não. Porque, na verdade, a palavra já diz: amai o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Não existe riqueza que possa substituir o seu Deus. Não existe bens, não existe casa, não existe família que possa substituir o seu Deus. Porque ele já diz: amai o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Então, nós somos luz. E luz não se mistura com as trevas. É que nem água e óleo. Né? Você já botou água no óleo? Não se mistura. E você pode mexer, ele vai criar bolinhas, mas depois volta à mesma forma de antes. Porque não se mistura. Luz não se mistura com as trevas. Luz não pode estar no meio das trevas. Amém? Versículo 14. Então ele agora começa a falar sobre a avareza, né? Reprovar os fariseus aqui no versículo 14 e 15. Jesus, então, vamos lá, no versículo 14, diz assim: os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar a Jesus. Ele, no entanto, lhes admoestou: vós sois os que justificai a vós mesmos à vista das pessoas. Todavia, Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Sabe o que eu vou lhe dizer assim, exaltado aos olhos do Senhor? É quando eu estendo a minha mão ao irmão que precisa. Exaltado aos olhos do Senhor é quando eu estou ali e procuro dar o meu melhor para as coisas na casa dele, para o reino dele. São essas coisas que são exaltadas do Senhor. Não são as riquezas, não são ter posses e possessões, né? A cada dia querer mais e mais. Não é isso. Isso tudo passa, isso é passageiro. Aí, muitas das vezes a gente pensa no nosso futuro, né? Planeja certo tipo de coisa. E você fica pensando, mas foi para isso que Deus realmente me chamou? Eu sei que eu tenho um sonho disso, de ter aquilo, mas a gente precisa perguntar e ter a autorização de Deus para realmente seguir esse sonho. Seguir esse plano. Que a gente traça caminhos, mas quem confirma é o Senhor. Aí ele começa a planejar as nossas vidas de acordo com o que vimos de fulano ou cicrano. Ou se não, de acordo com o que o pai e a mãe falou. Olha, meu filho, eu quero que você seja um médico. Mas foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para isso que o Senhor disse que eu faria. Porque, na verdade, a palavra final é dele. Muitos podem dizer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser, mas a resposta final é do Senhor. Quem vai me guiar nessa direção é o Senhor, se for da vontade dele. O Senhor que confirma todos os planos, todos os projetos da nossa vida. Não adianta eu fazer um plano e dizer, não, próximo ano eu quero isso, se não for da vontade de Deus. Porque não vai acontecer. Não vai. Muitas das vezes o plano que você tem quer te desviar do caminho. O plano que você está pleiteando aí, querendo, quer te desviar do caminho. Preste atenção no que o Senhor está ali falando. O Senhor está batendo na tecla, eu vou repetir. O plano que você está fazendo pode não ser que Ele quer. Atenção. Porque muitas das vezes o crente,
né? Eu vou dizer assim em geral, o justo quebra a cara porque não escuta a voz do Senhor. Porque o Senhor está aqui chegando dizendo para ele, ó filho, presta atenção no que eu estou falando. Você orou, você colocou seus joelhos no chão, você escutou eu falando que era para fazer isso. E quando quebra a cara, vai para onde? Para os pés de pai. Para os pés de Jesus. Querer o conforto, o consolo. Mas Deus é tão bom que ainda nos conforta, nos consola. Só que precisamos prestar atenção. Escuta a voz do Espírito Santo que está dentro de você. Escuta a voz do Senhor falando através da sua palavra. Amém? Deus é bom, Ele fala o que quer, faz o que quer. Vamos lá, dando continuidade então. E a gente agora entra no terceiro episódio, né, desse capítulo 16, onde ele fala outros ensinamentos, né? Ele dá outros ensinamentos aí. Versículo 16 diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante, estão pregando as boas novas do reino de Deus. E todos tentam conquistar sua entrada no reino. Bem, quando ele diz assim, que a lei e os profetas profetizaram até João, porque na verdade ali se parou e começou então a anunciar a vinda do Messias. Começou então a anunciar o reino. Amém? Só para deixar claro isso. Então Deus ele continua dizendo assim, para complementar esse versículo 16. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Na minha versão tem traço, na sua versão pode ter. Não importa. Na verdade, o que ele está querendo dizer assim, que tudo que foi dito, tudo que estava sendo pregado, não se passaria nada. Porque no grego, no hebraico, no hebraico, se você tirar um traço ou um tio de qualquer palavra, ela muda seu significado. Então, ele disse isso, ó, vai passar tudo, mas essas minhas palavras não passarão. Então, se atente para as palavras do Senhor. Amém? E no versículo 18, ele dá uma orientação aí com relação ao casamento, que ele diz assim: quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério. Assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada, estará igualmente adulterando. Gente, com relação a isso aqui, nós temos explicação de Mateus, capítulo 5, eu peço que vocês vão para lá, porque vai dizer, então quer dizer que se separar e casar é pecado. Mesmo acontecendo traição. Não. Mateus capítulo 5, versículo 31, diz assim, com relação ao casamento. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa, deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Né? Nesse caso, ele fala, então, com relação à pessoa está, então, separado, mas não por meio da imoralidade sexual, porque naquela época, gente, também levando em consideração antigamente, o homem ele possuía várias mulheres, e as mulheres elas poderiam ser desprezadas apenas se colocassem à mesa da janta errado. Simples assim. Poderiam ser desprezadas à mesa, tipo, não quero mais, tchau. Então, na verdade, Jesus ele chega e acaba dizendo, ó, prestem atenção. Apenas agora terá um casamento, e esse casamento só vai acontecer separação se houver imoralidade sexual. Acabou-se. Ponto final. Certo? Não existe outro meio, não existe outra maneira. Eu até brinco com ele, e às vezes quando ele chega pra mim pra dizer bem assim, amor, você tem que mudar isso e isso em você. Ó, e lembre-se que você só pode separar comigo se for traição. Fora isso, não. Mas é brincando mesmo, tá? Só pra bullying com ele mesmo. Que às vezes ele fala de algumas manias minhas, algum jeito que tem. Porque assim, né? Casado é outro nível, é outra vida, você tá mais tendo contato, né? Agora você sabe os defeitos e ele seu.
E assim vai. Mas a gente vai aprendendo. E eu fico brincando com ele. Olha, só caso de traição. Amém? Vamos continuar então. Lucas capítulo 16. Nós vamos passar agora para o outro episódio. Deixa eu voltar aqui na palavra. Vamos lá. Lucas capítulo 16. Versículo 19. Que daí nós começamos a parábola do rico e Lázaro. Nesse daqui, Jesus ele vai advertir também sobre o mau uso do dinheiro. Mas ele vai dizer a consequência daqueles que fazem mau uso desse dinheiro. Que eu vou lhe dizer, eu não quero essa consequência, Jesus livra-nos dela. Amém? Então vamos lá. Nessa parábola, existem discussões sobre ela. E eu não estou aqui também para discutir sobre isso. Eu só estou para abrir uma ênfase aí. Porque se é parábola ou não é. Se realmente aconteceu na realidade, e Jesus está relatando um fato verídico, ou se é uma parábola. Porque uma parábola, Jesus pega histórias do cotidiano, né, faz ilustrações para dizer assim sobre o reino espiritual. Ele pega exemplos, então, do natural para falar sobre o reino espiritual. Só que aqui o povo discute porque acha que é uma verdade. Como assim? Por que acha que é uma verdade? Porque Lázaro, porque ele deu nome ao personagem. É a primeira parábola onde existe nome ao personagem. Se você vê em outros, é o administrador, é o servo, é a viúva, é a dracma, enfim. Ele não dá nomes, né? Ele usa, então, adjetivos aí das pessoas, não nome próprio. Nesse caso, ele deu nome àquele personagem. Ele chamou de Lázaro. Só que ele deu nome a esse personagem para entender quem era Lázaro. Né? É o que a maioria, leva em consideração. E é o que a gente vai levar. Me perdoe se eu estiver errada, pastor, o senhor pode falar. Mas a gente vai levar em consideração que é uma parábola, certo? Porque, na verdade, Lázaro tem um significado de Deus é o meu socorro. Ou Deus ajudou. Certo? Mas é para explicar a parábola em si. Só deixando aí bem claro que, então, sendo verdade ou não sendo, lembre-se que tudo que o Senhor ensinou, os princípios, as lições, as ilustrações que ele fez, são verdadeiras. Acabou-se. Não tem como interrogar isso. Amém? Então, vamos lá. Lê, então, capítulo 19, do versículo 16. Né? Que tem aí um contraste entre o rico e o mendigo. Foi? Eu falei 19, foi? Gente, desculpa. Então, desculpa aí, é porque a mente acaba falhando aí depois de um plantão. Mas amém. Vamos lá. Obrigado, Kelly, porque você está aí atenta. Amém. Diz assim, no capítulo 16, versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se despendia de todos os dias de sua vida de forma regalada. Então ele começa a dizer do rico. Ele começa a dizer, ele era tão rico que ele se vestia, né? Com púrpura e linho finíssimo. Ele deixa bem claro, rico era ele. No versículo 20 já entra um contraste, né? Que ele conta de outro homem. E ele diz assim, havia também outro homem chamado Lázaro. Lembra o que Lázaro significa? Alguém lembra o que Lázaro significa? Obrigado! Meu Deus, salvou! Deus ajudou! O pastor sei que não falou para esperar alguém falar. Mas enfim, Deus ajudou. Deus, então, me socorre, certo? É o significado de Lázaro. Que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Esse homem rico é este aqui que ele está relatando. Então, o rico tinha, né, lógico, riquezas, e Lázaro não tinha nada. Coitado, vivia a mendigar. Mas ele tinha uma coisa, que o seu nome já diz. Deus. Amém?
Então vamos lá, ele continua no versículo 22, dizendo: E assim chegou o dia em que um mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Gente, atenção. Aí, nessa parte, eu me perguntei, tá, um mendigo morreu. E por que ele não disse que o mendigo foi sepultado? Nem isso eu acredito que o mendigo teve direito. Porque ele não tinha condições. Ele não tinha direito. Ele não tinha dinheiro para fazer realmente o seu sepultamento, para que alguém fizesse. E aquele rico não estava nem aí. Né? A gente vai perceber nessa parábola. O rico não estava nem aí. E Lázaro, ele simplesmente morreu. E lógico, a sua alma foi levada pelos anjos para perto de Abraão. Assim relata a palavra. Quando Lázaro morre, acredito eu que o seu corpo entra em estado de decomposição. E quem acaba comendo aquele corpo? A terra e os cachorros. Porque lembra que os cachorros lambiam suas feridas? Você acha que quando ele morreu os cachorros não comeu, não? Se ele não teve o direito de um sepultamento. Mas com o rico, ele deixa claro, na parte B desse versículo 22. E ele diz assim: entrando o rico também morreu e foi sepultado. Entretanto, também o rico morreu e foi sepultado. Deixa claro que o rico foi sepultado. Por quê? Porque ele tinha condições para isso. Ele possuía condições para isso. Mas, no versículo 20, né, continuamos aí, ele diz assim: mas no Hades, onde estava em tormenta, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então, já expressa a consequência da usura pelo dinheiro. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quem tem pode desfrutar muito aqui na terra. Mas nós precisamos lembrar que depois da morte não se acaba. Existe uma outra vida. E essa vida é qual escolhemos. Se queremos ir para o inferno ou se queremos ir para o céu. É o que ele está dizendo aqui. O que ele fez durante toda a vida dele foi esbanjar dinheiro. Foi ter de tudo. Mas aquele pobre não. O mendigo Lázaro não. Ele não tinha de tudo. Aí você pode me perguntar, mas poxa, Lise, ele era um filho de Deus e mesmo assim passava necessidade, tinha doença. Gente, eu vou falar uma coisa que na maioria das vezes eu uso para pregar no meu trabalho. Não importa com relação, eu digo assim, não importa, porque muitas das vezes, você tem Deus, então use o... Sim, eu tenho Deus e creio nele, mas eu estou em um corpo. E esse corpo ele pode sofrer qualquer consequência, qualquer dano, a qualquer momento, porque eu estou na terra. Mas o meu espírito, a minha alma, não pertence a este mundo. Já é diferente. Agora, ela sim, eu não sofrerei nada. Meu corpo, quando eu morrer, sim, vai entrar em estado de putrefação e tudo. Mas a minha alma, não. Por quê? Porque iremos para o céu. Amém? Você crê nisso? Amém, irmão, porque eu creio. Eu creio. Glória a Deus por isso. Então, nesse caso, gente, eu também acabei não observando, eu vou voltar aqui. Algumas versões podem dizer aí que ele estava no seio de Abraão. E esse seio de Abraão, os judeus, ele considerava como o significado dele como paraíso, certo? Por isso que eu estou dizendo assim que foi para o céu, que ele estava no paraíso. Amém? Só para abrir uma ênfase aí. Então é isso. No versículo 22, então Lázaro morre e é servido pelos anjos. E vai para o céu, para perto de Abraão. Mas
Mas o rico morre e vai para onde? Para o Hades, para o inferno. Certo? Agora sim, gente, eu não vou, o adiantado da hora também, eu não vou entrar em detalhes com relação a esse inferno, porque não é um inferno lago de fogo, certo? Não é esse inferno. É um inferno onde está esperando a ressurreição de todos e aí o juízo final para ir para o lago do fogo do inferno, certo? Que é realmente o verdadeiríssimo. Esse aqui, Hades, é o inferno, mas não o concreto e o final. É o intermediário, vamos botar assim, certo? Isso aí, como eu estava pensando, pastor, isso aí é um estudo para o Conversa no Telhado. Deixa com o senhor. Eu estava lembrando disso lá em casa. Coisa dessa ministra aí realmente tem que dar uma conversa no telhado. O pastor tem que falar sobre isso. Certo? E o pastor vai explicar mais, é mais aprofundado esse estudo. E continuando no 24. Então gritou, quem? O rico, né? Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Então, você percebe, eu não sei se vocês foram atentos aí. Ele era ímpio que não conhecia a Deus? Não. Ele era um ímpio que conhecia a Deus. Por quê? Porque ele grita, Pai Abraão. Quem é que conhece Pai Abraão, não sei quem conhece as Escrituras? É ou não é? Precisa conhecer as Escrituras. E ele grita, então, tem misericórdia de mim. Né? Ele já começa aí, então, a clamar. Vamos dizer assim que agora o crente, né, virou crente no inferno. Ele começou a clamar. Só que daí diz, pede para Lázaro que molhe os pontos do refrescar a minha língua. Você vê que até no inferno o egoísmo dele não baixou. Desde quando Lázaro estaria ali para servir a ele novamente? Porque Lázaro vivia na sua porta mendigando as migalhas que caíam ao chão. Mas ele ainda se achava no direito de ter dito alguma coisa que não tinha. Aí, no versículo, vamos lá, continuando. No versículo 25. No entanto, Abraão lhe replicou, filho, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está consolado, enquanto tu estás padecendo. Eita glória. As provações que passamos, tudo que passamos, seremos consolados. E eu tenho certeza, quando botarmos a ponta dos nossos pés lá nos céus, não iremos lembrar de sofrimento algum. Com certeza que Lázaro, quando chegou lá, você acha que Lázaro lembrava das suas feridas? Das chagas que tinha no seu corpo? Você acha que Lázaro não lembrava da fome que passou? Da necessidade que ele vivia? De jeito e maneira nenhuma. Lázaro foi consolado. Lázaro foi servido. Não foi só um anjo, não, que veio, não. Foram anjos para o servir, para o levar. Eita glória. Gente, quando eu tenho essa convicção, cada vez mais eu digo, o morrer para mim é lucro. E o viver é Cristo. Por quê? Porque eu tenho convicção, eu tenho certeza para onde eu vou. Gente, aquele que não tem certeza para onde vai, alguma coisa está errada na sua vida, irmão. Porque se você tem a real certeza para onde você vai, você simplesmente não tem medo. Simplesmente você não é apavorado de, eu posso morrer amanhã ou depois. Eu sempre digo isso a Eli, mas é a pura verdade. Lembre-se que hoje eu estou com você, então faça hoje. Agora. Que amanhã, quem sabe, é Deus. E é assim que a gente tem que viver. Só que o crente não. O crente vive de cabeça para cima, ou dizendo com a cabeça na lua. E acha que a todo instante ou a qualquer momento pode fazer.
vai se levantar em autoridade e vai fazer. Não, porque você está aqui hoje, você está aqui agora. Mas e de noite? E amanhã? Você sabe se estaremos? Não, amado. Corre atrás hoje, busca hoje, clama hoje. Porque amanhã ou depois, quem sabe é o Senhor. Diz quanto ama hoje. Pede perdão hoje. Ame intensamente hoje. Porque amanhã, quem sabe, é o Senhor. A gente deixa muitas coisas passar na nossa vida. Dá um beijo, um abraço na pessoa e pode ser a última vez que passou ela. Lembre-se disso. Amém? Então é isso. Vamos continuar aqui. Então ele mesmo no inferno ainda queria que Lázaro servisse, né? Mas Abraão colocou ele no lugar dele dizendo, olha, você foi tão servido na terra que agora Lázaro está aproveitando o momento dele. Lázaro está tendo um momento dele que será eterno. Será eterno. Porque aqui nessa terra é temporário. Tudo vai passar. Mas lá no céu não, é eterno. É para a eternidade. Amém? Então no versículo 26, ele continua dizendo assim. E além do mais, foi colocado, né, Abraão dizendo, foi colocado um abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passe de lá para o nosso lado. Então ele estava explicando que existia um abismo, né, entre o céu e o inferno, que não podem passar, né, não podem transitar. E no versículo 27, diante disso suplicou quem? O rico. Pai, ele chama Abraão novamente, pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Então ele começa a cair em si de tudo o que está acontecendo, ainda pede e clama novamente a ajuda de Lázaro, aquele mendigo coitado que estava na sua porta, que ele não lhe estendia a mão, para ir lá e Abraão, deixa ele ir lá na casa dos meus pais, falar para os meus 5 irmãos, para que eles se arrependam e não venham para este lugar de tormenta, de aflição, de sofrimento. Mas, Abraão lhe dá uma resposta, lógico, de a ele novamente, que diz assim, contudo Abraão lhe afirmou, eles têm reis e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão concluiu e lhe afirmou, se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ó, uma coisa é clara. A palavra está ouvidos que ouçam. Porque está sendo pregado, está sendo dito, está sendo ministrado na vida das pessoas. O povo tem escutado a palavra do Senhor. Só que o problema é praticar, é aceitar que não tem acontecido isso. Aí quando chegar naquele momento, que foi esse momento, né, desse rico, pedindo para que enviasse a Lázaro, que ressuscitasse alguém dentre os mortos para trazer a família na casa do pai, o quanto ele estava sofrendo, não tem mais. Não tem jeito mais. Se você quiser fazer alguma coisa nessa terra, tem que fazer aqui agora, para a eternidade. Fazer aqui e agora. Não tem mais quando Jesus voltar ou quando morrermos. Não tem solução. Segue-se o juízo final. Aqueles que foram salvos, salvos. Aqueles que não foram, não foram. Acabou-se. Vai existir a separação. Mas eu tenho que fazer aqui, agora. Depois que eu morro, já era. Não tenho o que eu mais fazer. As
coisas que eu penso muito na vida, e eu reflito, né? É qual legado eu tenho deixado para as pessoas. O que eu tenho representado na vida das pessoas? Porque quando você morrer, as pessoas vão falar de você. Do modo que não, rapaz, morreu. Mas aí, velho, morreu. Eu não tenho como não, Cleide, né? Não lembrar dela. Muita fé. E tipo, exemplo de vida. Gente, qual legado queremos deixar? Será que é uma Lísia arrogante, ignorante? Qual legado queremos deixar para as pessoas? E é considerado que nem parecia que viviam na igreja. Qual legado deixaremos para a vida das pessoas? Ou será que não? Aí realmente vai um homem de Deus. Aí realmente vai uma mulher de Deus. Foi a glória. Porque serviu ao Senhor. E tinha paixão ao servir. E isso impacta tudo isso das pessoas. E muda as vidas das pessoas à sua volta. Quando você quer ministrar ou falar do Senhor para alguém, seu exemplo já basta. Seu exemplo já basta. Sabe por quê? A palavra diz que nós somos cartas abertas. As pessoas não veem. E precisamos em todo momento, em todo tempo, estar refletindo quem? A Cristo. E daí a pessoa, ela começa, não precisa nem você abrir a boca. Ela já fala assim, tem algo diferente em você. Senão você começa a conversar com ela e ela diz, caramba, é isso mesmo. E as pessoas vêm atrás de você para ter conselhos. Você é instrumento do Senhor aqui na terra. Hein? Deus é muito bom. Então, por fim, né, por final, é essa palavra, né, de hoje. Lembrando-se que atentem-se que as riquezas nessa terra tudo fica. Mas a nossa vida espiritual com o Senhor, essa sim será eterna. Essa será para a eternidade. Então, o dinheiro ele supre as necessidades do corpo, mas Deus supre as necessidades do nosso espírito, que valem muito mais a pena. Vale muito mais a pena. Amém?